Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que estão, pessoal? Tudo bem? Tranquilos? Muito bem, espero que bem. Pessoal, olha só, vamos fazer, eu vou produzir mais alguns vídeos neste momento. Só que agora, pessoal, eu vou utilizar por slide que eu vou falar sobre proteção, sobre garantias salariais. Vou produzir vários vídeos. Eu acho que vou produzir, se não me engano, 4 ou 5 vídeos sobre esse conteúdo. Literalmente, pessoal, para não tornar um vídeo tão enfadonho, tá? Senão nós teríamos aí praticamente quase 1 hora e pouco de vídeo produzido, né? O que tornaria aí talvez mais complicado, né? De ser acessada a informação, daqui a pouco quer revisar, enfim. Então a gente vai fazendo de forma mais, né? De forma, digamos assim, mais separada, de forma mais sistematizada, é o que torna mais fácil o acesso posteriormente. Então, deixa eu fazer aqui, deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Então, aqui, beleza. Todo mundo vendo a tela, então. Maravilha. Tá? Então, sistema de garantias salariais, pessoal. Começamos a falar, portanto, sobre o conjunto, então, tá, de normas e poderíamos dizer assim também, pessoal, além das normas, o conjunto, que marca texto, o conjunto de princípios, né, que podem efetivamente, que podem não, que serão aplicados, né, para o direito, para os salários, né, que são obviamente oriundos do direito do trabalho e que são, né, aplicados para a proteção de salário. Veja bem, pessoal, nós temos então ali no artigo 9 da CLT, o artigo 9, o artigo 444, pessoal, né? Então, as regras de indisponibilidade dos direitos trabalhistas, né? Ou seja, do direito do trabalho, né? Onde o trabalhador, obviamente, pessoal, ele não pode abrir mão, né? desse direito. Então, na verdade, nós temos uma determinação, pessoal, de que a norma no direito do trabalho ela vai se aplicar independentemente da vontade do trabalhador. Então, ele não pode abrir mão, né, efetivamente, daquele direito. Assim como também não pode, obviamente, renunciar ao direito. Né? Nós chegamos a visualizar, pessoal, lá em Trabalho 1, lá quando falamos de princípios, né, falamos da irrenunciabilidade, falamos da indisponibilidade da norma trabalhista, né, da obrigatoriedade, da imperatividade da norma trabalhista, tá? Que é determinado, então, pelo artigo 144. O artigo 9º, pessoal, só para deixar bem claro, né? O artigo 9º ele vai tratar, pessoal, de que são reputados como nula todas e quaisquer medida que empregado e empregador tomem para tentar afastar a aplicação da norma trabalhista, certo? O artigo 144, pessoal, disponibiliza que o trabalhador pode negociar com o empregador individualmente tudo aquilo que, digamos assim, não estiver contrário à norma. Tá? Então, por exemplo, o artigo 144, pessoal, ele diz que o trabalhador pode negociar um salário básico muito maior do que a convenção coletiva lhe determina, por exemplo, tá? Mas não pode negociar um salário menor, certo? Tranquilo? Muito bem. E também, pessoal, o artigo 468, né, já conhecido de vocês, já falamos bastante sobre esse princípio, sobre esse artigo, pessoal, e sobre esse princípio. Tá? Então, inalterabilidade contratual lesiva. Tá? Então, não posso ter uma alteração, pessoal, contratual que seja lesiva ao trabalhador. Tá? Toda e qualquer alteração, ela tem que ser, obviamente, pessoal, primeiro, tem que ser objeto de contrato, tá? Tem que ser contratado, ou seja, tem que ser bilateral. Até mesmo a promoção, pessoal, até mesmo uma alteração que seja vantajosa ao trabalhador, ela tem que ser aceita pelo trabalhador. O trabalhador pode não querer, digamos assim, estar num posto mais alto, pode não querer estar recebendo mais e tendo mais responsabilidade, por exemplo. Tá? Então, inalterabilidade contratual lesiva. Tudo precisa ser negociado. E especialmente, pessoal, não ser lesivo. Se for lesivo ao trabalhador, obviamente, pessoal, aí nós temos um problema, né, que obviamente vai afetar o contrato, né, e vai impedir essa alteração. Bem? Tranquilo? E aí, claro, pessoal, nós temos aqui, então esse é o primeiro ponto, pessoal, né, especialmente quanto ao aspecto de princípios protetores, certo? Quanto ao aspecto, pessoal, né, quanto às espécies aqui de parcela, né, na verdade são espécies de proteções às parcelas.
Nós temos aqui, pessoal, né, a ideia de redutibilidade do valor salarial, correção salarial automática e patamar mínimo do valor salarial. Tá? Agora vamos para os slides posteriores, pessoal, para a gente visualizar cada um deles. Olha só, no tocante à irredutibilidade salarial, nós temos então, pessoal, o chamado pacta sunt servanda e a inalterabilidade contratual lesiva. Bom, começamos primeiro, pessoal, pela ideia de servo do próprio pacto. Tá? Bom, o pacta sunt servanda, pessoal, ele é, obviamente, um princípio contratual do direito civil que, obviamente, pessoal, acaba, digamos assim, acaba tendo seus efeitos também no direito do trabalho. Nós temos que lembrar, pessoal, que o direito do trabalho, ele é um direito contratual. Né? Ele é um direito coletivo, desculpa, um direito coletivo não, ele é um direito, pessoal, social, né, obviamente, mas que tem origem no contrato, é um direito privado. Tá? Então, ele tem origem no contrato de trabalho. Então, uma das regras, pessoal, básicas, né, é justamente o pacta sunt servanda. Se o empregador, pessoal, ele contratou um determinado salário, obviamente, pessoal, ele precisa, né, manter essa lógica de salário. Por quê? Porque é o contrato que ele assinou. Tá? Então, veja bem, pessoal, eu não vou no banco, tá? Contrato um empréstimo e depois de determinados meses eu ligo para o banco e digo assim, o negócio é o seguinte, meu querido banco, tá? Eu não consigo mais te pagar, não deu certo aqui meu negócio, não deu certo meu empreendimento, eu não vou ter dinheiro para te pagar a parcela que eu contratei contigo, os juros que eu contratei contigo, agora eu vou baixar os juros. O banco vai dar risada em mim, vai dizer, não, Matheus, vai passar, me paga o que tu me deve, tá? É a mesma regra com o contrato de trabalho, pessoal. Tá? Obviamente, né, a ideia de pacta sunt servanda, né? Ou seja, cumprir aquilo que foi pactuado. Claro, muito cuidado, pessoal. Tá? Situações anormais, né? Como, por exemplo, a que nós estamos vivendo agora mesmo, né? De isolamento social, pode vir a gerar, pessoal, uma situação de revisão. Tá? Isso nós vamos visualizar mais adiante, tá certo? Inalterabilidade contratual lesiva, pessoal, já falamos, não pode alterar, não pode haver uma alteração contratual lesiva para o contrato de trabalho, lesiva para o trabalhador. Bem? Tranquilo? Questão referente, pessoal, à irredutibilidade, então, salarial. No tocante à irredutibilidade salarial, pessoal, nós temos que cuidar o seguinte aspecto. Tá? O artigo 7º, inciso 6º da Constituição, pessoal, ele viabiliza, olha só, ele determina como regra geral a irredutibilidade salarial, tá? Então não posso reduzir, beleza? Mas, pessoal, eu vou ter, lembrem-se disso, nós já chegamos a visualizar isso em outros momentos, mas reforçando agora, pessoal, e principalmente agora para ser, né, devidamente anotado, tá? A regra é, pessoal, a irredutibilidade, certo? Então não posso reduzir. Por quê, pessoal? Né? Primeiro, pacta sunt servanda é a determinação contratual. Segundo, pessoal, porque é a fonte de subsistência do trabalhador. Tá, beleza, mas deu problema, né? Temos aí uma situação de anormalidade, temos uma situação que geraria lá no direito civil, lá no direito contratual, lembrando que provavelmente vocês estudaram no semestre passado, né? A chamada revisão contratual ou a chamada invocação aí da cláusula rebus sic stantibus. Lembram dessa cláusula? Ah, vocês devem ter estudado essa cláusula lá em direito contratual. Estudaram sim, parem de reclamar. Tá? Com certeza estudaram. Pois bem, então, pessoal, esta cláusula, que é a cláusula da teoria da imprevisão contratual, ela pode, pessoal, levar a uma revisão de salários. Tá? Só que o que acontece? O artigo 7º, inciso 6º da Constituição, diz o seguinte, ó, pode haver redução com negociação coletiva. Ou seja, não é o trabalhador, pessoal, que vai decidir se ele pode ou não reduzir o seu salário. Tá? É o sindicato, ok? Então, o empregador precisa reduzir o salário, ele vai buscar o sindicato e lá no sindicato, pessoal, ele vai tentar negociar coletivamente, seja através de uma convenção coletiva, que aí, na verdade, é a categoria de empregadores que está buscando essa lógica, ou o próprio empregador. Tá? A situação que nós estamos vivenciando agora, pessoal, né, com várias empresas, enfim, né, imaginem uma situação completamente anormal, onde várias empresas estão com problema de liquidez, tá? E aí, como é que vão pagar salário?
Opa, temos problema, então vamos reduzir. Aí está a possibilidade, pessoal, entrega para o sindicato a possibilidade de redução salarial. Tá bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Bom, mas fora esse aspecto do artigo 7º, pessoal, nós temos também o aspecto referente ao chamado salário nominal ou salário real. Tá? Bom, então, essa proteção do artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, pessoal, se volta quanto ao salário nominal. Tá? Ou seja, pessoal, é literalmente o salário contratual, o salário que foi contratado, o salário básico do empregado, certo? Por quê, pessoal? Então, a proteção se dá contra o salário nominal, ok? Porque o salário real, pessoal, que é aquilo que ele recebe mês a mês, envolve uma série de outras parcelas que estão linkadas, pessoal, com o chamado salário condição. Deixa eu fazer uma flechinha aqui completamente torta, né? Meu Deus do céu, ainda vou comprar uma lousa eletrônica aqui para engatar nesse computador. Não dá, eu não consigo ficar sem rabiscar o slide. Tá? Então, olha só, pessoal. O que acontece? Salário real é aquilo que o empregado vai receber no final do mês. Lá no salário real, ele tem o salário nominal, o salário contratual dele. Tá? E também, pessoal, tem o adicional de insalubridade, tem o adicional de hora extra, tem o adicional de transferência. Tá? E aí, o que acontece, pessoal? Bom, no final do mês, no final de um determinado mês, o empregado recebe o salário nominal e o adicional de hora extra. Beleza, tranquilo. Ele recebeu, digamos, R$ 1.500. Beleza? Tranquilo? Agora, no outro mês, pessoal, ele literalmente recebeu só o salário contratual. Não fez hora extra. Vai receber R$ 1.250. Ok? Então, isso é redução salarial? Não, isso não é redução salarial, pessoal. Tá? Então, essa irredutibilidade salarial, pessoal, ela sempre vai ser, digamos assim, analisada segundo o salário nominal. Tá? O salário real, pessoal, ele não é afetado. Por quê? Porque nós temos no nosso ordenamento, pessoal, os chamados salários condição. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Tá? Lembrando, pessoal, né, o salário condição, ele depende, obviamente, de uma condição, de um condicionante para ser recebido. Senão, ele não vai ser recebido. Tá? Maravilha. Questão referente, pessoal, então, a força maior e prejuízos, tá? Justamente o que nós estamos sofrendo agora. Tá? É uma situação, pessoal, né? No atual contexto social, nós estamos enfrentando aí, pessoal, né? Uma pandemia. Tá? Desculpa, é força maior? Com certeza. Tá? Pode reduzir os salários, pessoal, sem negociação coletiva? Com certeza que não. Tá? Lembrem-se sempre, pessoal, muito cuidado. Olha só aqui, ó. Tá? Tem um artigo 503 aqui lá na CLT falando que o empregador pode reduzir em 25% o salário. Alto lá, meu querido. Tá? Eu até posso, né? Por exemplo, Carla Tereza Martins Romário disse que esse artigo não foi recepcionado pela Constituição de 88. Tá? Eu, particularmente, pessoal, voto com o Maurício Godinho Delgado. Será que eu posso votar com alguém? Né? Eu não voto nada, pessoal. Né? Eu estou só dizendo que eu sigo o Maurício Godinho Delgado, né? O amado mestre. Tá? Por quê? O Maurício Godinho Delgado, o pessoal vai dizer o seguinte: olha, eu tenho que adaptar a aplicação desse artigo à realidade. Eu posso reduzir o salário em 25%, em até 25%? Posso. Beleza, tranquilo. Mas eu tenho que ter negociação coletiva. Eu tenho que cumprir com a obrigação lá do artigo 7º, inciso 7 da Constituição. Maravilha? Tranquilo? Muito bem. Tranquilo, pessoal. E a questão referente à redução, a chamada redução direta e a redução indireta. Como é que funciona? Tá? Olha só, pessoal, muito cuidado. Tá? A nossa Constituição, ela veda tanto a redução direta quanto a redução indireta. Agora, pessoal, nessa atual situação, uma das grandes perguntas que a gente acaba recebendo, né? E é por isso o motivo, talvez, aí das minhas olheiras. Falta de sono, minha gente. Acontece. É justamente, pessoal, a possibilidade de redução salarial no momento em que se reduz também a jornada de trabalho. Ou se o empregado não está trabalhando, não está recebendo, né? Não deve receber. Bom, não é bem assim, pessoal. Tá? O que acontece? Olha só. O que seria uma redução direta? Redução direta é quando o empregado mantém a sua jornada de trabalho e reduz o salário. Essa é uma redução direta. Tá? Não pode, obviamente, pessoal, por razões óbvias. Tá?
Bom, mas aí, pessoal, a gente vai adotar a seguinte lógica. Bom, então tá beleza, tá? Diminua a jornada e aí sim eu posso reduzir o salário, tá? Pessoal, isso é interpretado pela jurisprudência como uma chamada redução indireta de salário, tá? Por mais que ela possa ser proporcional e ela possa, em tese, ser justa, tá? Nós podemos até, na verdade, ela pode ser visualizada como justa, tá? Na verdade, pessoal, o que acontece? Até em situações de pandemia, até negociação coletiva poderia se visualizar. Mas, num momento, pessoal, de normalidade, essa pode ser até mesmo uma forma do empregador praticar assédio moral com o empregado. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, o empregador ele vai reduzir o que o empregado vai receber no final do mês, né? Ele está reduzindo o salário, certo? E está mantendo o empregado atrelado àquele contrato, certo? Então, eu tenho que cumprir o contrato, talvez num horário que me impossibilite assumir outro contrato de trabalho, ok? E, de um certo modo, pessoal, eu não estou conseguindo, né, a minha subsistência. Então, o empregador reduzir, pessoal, a jornada, reduzindo o salário, também é irregular, tá? Também é uma situação irregular, ok? Beleza? Maravilha, pessoal. Vamos à frente. Correção salarial. Tá? No tocante, pessoal, ao aspecto de correção salarial, obviamente aqui para compreender, pessoal, né, o que é correção salarial, eu quero que vocês busquem, pessoal, né, vocês têm que buscar aí, por favor, um conceito lá da economia, tá? Que é o conceito de inflação, tá? Ou o conceito de desvalorização da moeda, certo? Vocês sabem, pessoal, que o poder de compra de uma moeda, ele não vai permanecer idêntico, né? Não vai permanecer estável. Tá? A inflação é justamente isso, pessoal. Né? A inflação, ela estabelece, né, digamos assim, uma redução do poder de compra de uma moeda. Vocês devem saber, pessoal, né, que digamos assim, o que vocês compravam com R$ 10 no ano passado, pessoal, né, lá em abril do ano passado, hoje, pessoal, desconsiderando essa situação anormal aí de pandemia, hoje vocês não compram mais com R$ 10. Hoje vocês precisam talvez de R$ 15 para comprar, certo? Isso, pessoal, é digamos assim, isso é o fluxo, digamos assim, de preços estabelecido pelo mercado, pelo capitalismo. Tá? O capitalismo funciona assim. Tá? Então, veja bem, pessoal, o que nós temos? Tá? Nós temos a inflação corroendo o poder de compra da moeda. Tá? Então, o ano passado, pessoal, o que eu comprava com os R$ 1.000 que eu recebia, tá? Hoje eu não consigo mais comprar isso. Tá? Ou seja, literalmente, pessoal, né, o poder de compra da moeda vai sendo corroído. Muito bem. Essa questão da inflação, pessoal, né, durante muito tempo, vocês vão perguntar aí para os seus pais, para os seus avós. Tá? Nem eu exatamente vivi isso, pessoal, na prática. Né? Na época eu era muito jovem para lidar com dinheiro, né? Só via as moedas antigas, como se diz. Mas nós tivemos um tempo, pessoal, de inflação galopante. Tá? Até meados, pessoal, de 1994, até o chamado Plano Real, tá? Estabelecido aí pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, pelo governo Fernando Henrique, na verdade foi implantado no governo Itamar Franco, tá? E depois prosseguido, né, digamos assim, estabelecido, né, no programa, no governo do Fernando Henrique Cardoso, do presidente Fernando Henrique Cardoso, aonde então, pessoal, né, se deu uma maior segurança, né, à moeda, digamos assim, se limitou bastante, né, essa inflação galopante. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Lá, antes de 1994, nós tínhamos, né, a ideia de preservação do valor real da moeda, ou valor real do salário, certo? Como é que se fazia isso, pessoal? Até 1995, nós tivemos, olha só que absurdo, pessoal, né? Uma escala móvel de salário. O que era isso, pessoal? A escala móvel de salário era literalmente uma escala estabelecida pelo governo, tá? Onde se tu recebesse R$ 1.000, de acordo com de acordo com digamos assim, a inflação do mês, tu tinha o chamado gatilho, tá?
Gatilho. Veja bem, pessoal, por que gatilho? Porque literalmente o sujeito, né, durante um determinado mês, ele começava o mês com um salário, tá? E se a inflação atingisse um gatilho X, tá? O salário aumentava automaticamente. Aí veja bem, pessoal, olha como é que era pro coitado do empresário, que ainda estão reclamando de hoje, tá? O cara começava o mês devendo X, chegava no final do mês devendo 2x de salário, tá? E aí, pessoal, e os teus contratos de prestação de serviço, teus contratos, tuas vendas, pessoal, eram literalmente, era um preço normal, tá? Se tu não te antenasse lá de aumentar o preço da tua prestação de serviço, no final do mês tu estava falido, tá? Literalmente, tá? Então, pessoal, essa escala móvel de salário acabava criando uma cadeia, né, digamos assim, de inflação gigantesca, tá? Bom, isso, pessoal, foi literalmente extinto em 1995, pessoal, juntamente com o Plano Real, tá? E da mesma forma, pessoal, digamos assim, se extinguiu a chamada desindexação. Na verdade, né, antes existia uma indexação, tá, de preços e salários, ou seja, aumentava salário, aumentava preço. Na verdade, pessoal, era uma bola de neve, né? Ou seja, tinha inflação, aumentava o preço do produto porque obviamente, né, tinha aumentado o salário, aí aumentava o preço do produto, aí gerava inflação, aí a inflação disparava o gatilho, aí aumentava o salário, aí aumentava o produto, e aí aumentava a inflação, e aí sim, aí ó, a roda da economia ia girando, pessoal, na verdade ia girando para trás, não para frente. Mas enfim, então essa desindexação, pessoal, de preços, ela foi realizada em 1994, tá? Então se desindexou, pessoal, preço e salário, tá? Ou seja, literalmente, pessoal, né, se o preço aumentou e o teu salário aumentou, paciência, meu querido, te vira, tá? A vida é essa, tá? Capitalismo é assim, beleza? Muito bem. E aí, pessoal, nós tivemos, então, a determinação, a partir de 1995, pessoal, através de uma medida provisória, mas que depois, enfim, foi convertida, pessoal, em lei, tá? Então, nós tivemos, pessoal, uma medida provisória que estabeleceu a chamada revisão salarial por negociação coletiva. Ou seja, pessoal, né, entregou para a negociação coletiva, né, digamos assim, a revisão do salário. E hoje, pessoal, se não houver negociação coletiva ou não houver previsão de negociação coletiva, não tem revisão salarial, tá? O sujeito, pessoal, ele começa recebendo um salário lá no início do contrato e segue há 5, 6, 7, 8 anos. Se não houver negociação coletiva ou não houver ajuste individual para revisar o salário, não revisa, meu querido. Tá? Então, hoje, pessoal, né, é a lei 10.192. Esse número de medida provisória, pessoal, eu vou dar uma conferida depois para colocar. Agora me chamou a atenção porque nós tivemos medida provisória 927 agora esses dias atrás. Esse número aqui eu acho que não está muito certo. Eu acho que talvez seja medida provisória 153, possivelmente. Tá? Mas então, pessoal, né? Então, de qualquer modo, o número da lei eu acho que está correto. Tá? Esse aqui tá ok. Em 2001, pessoal, nós tivemos a conversão, tá, dessa medida. Tá? E aí sim, pessoal, se estabeleceu a revisão salarial por negociação coletiva. Então, hoje, pessoal, negociação coletiva. Não tem revisão salarial, pessoal, sem negociação coletiva. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. Salário mínimo nacional, pessoal. O salário mínimo nacional, patamar, né, nacional mínimo de salário. E esse é estabelecido, pessoal, todos os anos por lei ou medida provisória. Certo? Isso quer dizer, pessoal, é obrigatório. Desculpa, é obrigatório? Não. Tá? Existe uma política de Estado, pessoal, tá, que ela vem se mantendo tradicionalmente com a revisão do salário mínimo nacional todos os anos. Mas não é obrigatório, pessoal. Tá? Não existe nenhuma disposição legal, pessoal, constitucional, que determine que o governo deve revisar o salário mínimo todos os anos. Certo? É uma política de Estado que acaba revisando, ok? Mas não é obrigatório. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Tá? Então, fechamos a parte de correção salarial. E a questão referente, pessoal, ao patamar mínimo do valor do salário. Bom, isso aqui, pessoal, até a gente já visualizou em sala de aula, inclusive. Eu cheguei a falar, pessoal, quando eu falei
dos salários, né? Eu falei, pessoal, do salário mínimo legal, né? O artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal estabelece um mínimo legal nacional, né? Então, o salário mínimo nacional, que é determinado em todos os estados, certo? Falei também, pessoal, sobre o chamado mínimo, salário mínimo estadual, certo? Também conhecido, na verdade, ele é tratado pela legislação, pessoal, como um piso salarial regional, mas o termo regional, pessoal, ele é incorreto porque esse salário ele não é estabelecido por regiões, tá? Ele é estabelecido por estados, então é estadual, ok? Então, a Lei Complementar 103 de 2000, pessoal, estabelece que os estados poderão criar para as categorias que não possuem representação coletiva. Cuidem bem disso, pessoal, por favor, isso é muito questionado em provas, tá? E geralmente a gente acaba errando, tá? Então, somente para aquelas garantias, somente para aquelas categorias que não possuem representação coletiva, por exemplo, domésticas, certo? Ou, por exemplo, em alguma cidade, pessoal, que não é atendida por nenhum sindicato, beleza? Então, nesse caso, pessoal, nós temos o piso salarial regional aqui, né, como uma forma de melhorar, de manter, digamos assim, uma revisão, tá, dos salários ou um patamar salarial melhor para algumas categorias. Bem, salário... detalhe, pessoal, muito cuidado. Eu já falei em sala de aula, volto a falar. Se nós tivermos o patamar salarial da negociação coletiva e o patamar salarial do piso salarial regional, eu aplico a negociação coletiva, pessoal, independentemente do valor. Pode ser que o patamar salarial regional, o piso salarial regional, seja maior que a negociação coletiva, não importa. Tá? Eu aplico a negociação coletiva. Lembrem-se disso, por favor. Tá? Salário profissional, patamar mínimo estabelecido para alguns profissionais. Dei até o exemplo, pessoal, da Lei 3.666 para dentistas e odontólogos. Dentista e odontólogo é a mesma coisa. Para médicos e odontólogos. Nem sempre é respeitado, pessoal, mas existem também outras categorias. Além dos médicos e odontólogos, pessoal, médicos veterinários, tem na sua lei de regulamentação da sua profissão, tem a disposição salarial. Hoje, por exemplo, é 6 salários mínimos, pessoal. Também os próprios advogados, também tem, pessoal, na legislação, em que pese isso dificilmente é levado, enfim, é colocado ali, pessoal, como uma prática, né? Engenheiros também tem, pessoal, né? A legislação estabelecendo um salário profissional. Enfim, vários profissionais aí que têm um salário profissional, efetivamente. Salário normativo ou convencional, pessoal, estabelecido pela negociação coletiva ou estabelecido aí pelo dissídio coletivo, que é o conflito entre dois sindicatos. Tá? E, por fim, o salário contratual, que é o salário estabelecido pelo contrato. E deve ser respeitado, obviamente. Tá? Foi estabelecido pelo contrato, deve ser devidamente respeitado. Beleza? Tranquilo, pessoal? Bom, no slide posterior nós temos, então, a proteção contra abusos do empregador e eu vou tratar isso num próximo vídeo. Tá legal? Beleza, pessoal? Então, fechamos este por aqui. Grande abraço.